Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e eu venho a pedido de vocês gravar esse vídeo referente ao número π e a aplicação dele, a utilização do GeoGebra. Vamos lá que no decorrer do vídeo a gente vai apresentar tudo o que a gente precisa. Tá ok? Primeiramente, não esqueçam, o número π é uma constante irracional bastante extensa que normalmente arredondamos para 3,14 ou 3,1416, arredondando esse 5 para cima, 3,1416. Não podemos esquecer que nos livros esse número irracional é arredondado, tá, pessoal? Para obtermos cálculos aproximados. Entretanto, não podemos afirmar que o valor de π é igual a 3,14. Por isso, é importante que no cálculo do perímetro ou do semiperímetro, a letra grega apareça para evitar qualquer tipo de erro. Semiperímetro, só para lembrar, é a medida da metade do perímetro, né, pessoal? Vamos lá? Para encontrarmos o π, pessoal, nós podemos dizer que é a divisão do perímetro pelo diâmetro. Professor, o que é mesmo perímetro? O que é mesmo diâmetro? O perímetro de um círculo é chamado de circunferência. E para calcular o perímetro de uma circunferência, usa-se a fórmula 2πr ou 2π radianos. Vamos falar sobre radianos e raio daqui a pouquinho. Quanto ao diâmetro, qualquer segmento de reta que toque a circunferência em dois pontos e passe pelo centro será o seu diâmetro. É o maior segmento de reta possível que se pode traçar dentro de uma circunferência, perfeito? Aí, pessoal, como a gente já vem trabalhando metade da circunferência, ou seja, o semiperímetro, não podemos deixar de falar de quem? Do raio. Qualquer segmento de reta que seja delimitada pela extremidade de uma circunferência e por um ponto que represente o seu centro, será o raio dessa circunferência. E podemos definir como um radiano como sendo um arco, onde a sua medida é a mesma do raio da circunferência que contém o arco. Pessoal, lembrem-se do que eu já comentei com vocês. O arco da circunferência não é uma reta, tá, pessoal? Por isso que a gente não pode falar que raio é a mesma coisa de radiano. Ele tem a mesma medida, mas não tem o mesmo nome. Raio é um segmento de reta e radiano, ele é um arco. Podemos então afirmar que um radiano ele tem a mesma medida de um raio. 2π radianos, eles completam uma circunferência de 360 graus. E π radianos, eles completam metade da circunferência, ou seja, 180 graus. Quando a gente fala de raio, a gente diz que 2πr também tem a medida de uma circunferência completa. E π radianos tem a medida de metade de uma circunferência, ou seja, 180 graus. Nós vamos trabalhar somente com esse último, somente com π radianos, que corresponde à metade da circunferência. Vamos lá? GeoGebra aberta. E aí eu venho nesse último botão e eu consigo movimentar esse plano cartesiano. Professor, mas na hora que eu abri não tinha essa malha, não tinha, por exemplo, não possui o eixo das abscissas nem o eixo das ordenadas. Clique com o botão direito, tem aqui a opção eixos, malha, ou clica novamente o botão direito e vai aparecer elas para você. Pessoal, o primeiro passo. Eu vou lá no sexto botão, 1, 2, 3, 4, 5, sexto botão, e clico em círculo, dados, centro e raio. Venho na origem das abscissas com as ordenadas e vai aparecer para eu digitar o tamanho do meu raio. Eu escolhi 10 centímetros, por exemplo. Professor, mas não ficou enquadrado bonitinho. Vem aqui nesse último botão e aí a gente vai acertar como a gente achar melhor. Legal? Agora eu vou pegar a mesma medida do raio e vou criar um arco com essa mesma medida. Venho no sexto botão novamente, setinha, arco circular. Quando eu passo o mouse em cima, ele já me dá uma dica. Selecione o centro e depois 2 pontos. Mais ou menos como está nessa imagem. Clico no centro, vou clicar nesse primeiro ponto aqui, que é a medida do meu raio, e venho mais ou menos aqui.
ele me diz que essa medida, olhem aqui do lado esquerdo, tem 10,42. Venho no botão de mover e eu vou ajustar ele para 10 centímetros, que é a medida que eu quero, né? Pode ser que vocês encontrem dificuldade em chegar nesse 10, ó. Então eu vou girar a bolinha do mouse, ele vai me dar uma maior sensibilidade para que eu possa chegar nesse 10. Agora ficou bem mais fácil. Legal? Volto com a bolinha do mouse. Agora, como eu vou fazer para demarcar esse arco? Venho aqui nesse D, que deu 10 de medida, clico com o botão direito, Propriedades, venho em Cor e escolho, por exemplo, o tom de vermelho, aumento a espessura e ainda tenho a opção de colocar ele pontilhado ou não. Vou deixar esse pontilhado, tá ok? Venho e marco um segundo arco, do mesmo jeitão que a gente fez. Deu 13 de medida, esse ficou bem grande, então vamos diminuir. Cheguei agora aos 10 centímetros que eu desejava. Mesmo jeito, botão direito, Propriedades, escolho a cor, um tom de verde, por exemplo, aumento a espessura e fecho. Vou marcar um terceiro radiano, mais ou menos aqui, deu 8,59. Venho na setinha e vou mover até chegar à medida que eu quero. Qual que é essa medida, pessoal? 10 centímetros. Estou usando 10 centímetros como base, tá, pessoal? Mas não necessariamente 10 centímetros. Pode ser 10 qualquer medida, tá? Vejam que ficou difícil novamente. Vou girar a bolinha do mouse para que ele fique mais sensível. Agora eu chego com mais facilidade a 10. Clico nesse F com o botão direito, Propriedades, escolho o tom que eu quero, pode ser esse tom de rosa, aumento a espessura e fecho. Sobrou um pedacinho. Vocês fazem ideia de quanto é esse pedacinho? Se eu sei que π é 3,14, eu tenho aqui 3,14 do que, pessoal? 3,14 de 1 radiano. Então, eu já encontrei 1, 2, 3 e me sobrou 0,14. Sabendo que a medida do meu raio é 10 centímetros, eu faço 10 vezes 0,14 e o resultado que eu encontro é o quê? 1,4 aproximadamente, pois a gente sabe que a gente usa 3,14 do π, mas ele não é 3,14 somente. Vamos marcar esse quarto setor aqui, pessoal. Esse quarto setor deu 1,41. Então está provado o que a gente queria, tá? Venho com o botão direito. Vou alterar a cor dele, colocar um amarelo bem forte aqui. Então, encontrei o que eu precisava. Professor, mas eu preciso copiar essa imagem. A forma mais fácil de copiar esse setor completo é usar a ferramenta de captura. Dá para salvar esse arquivo também, mas aí eu vou salvar um arquivo no formato do GeoGebra. E não, eu só quero essa imagem, inclusive com os valores que eu obtive. Selecionei e aí eu já tenho a imagem do tamanho certinho que eu queria para que eu possa colar em algum trabalho. Aí é só usar o Ctrl V, né, pessoal, que é o caso para a gente colar, certo? Ainda assim, pessoal, tem alguns alunos que me questionam como é que você escreve o número π. O número π é fácil, você digita a letra P, minúscula pode ser, tá? Seleciona, vem aqui e muda a fonte. Para que fonte que é? Symbol. Dá um Enter e vai aparecer o número π. Alguns alunos também me questionam, professor, como eu posso fazer uma fração de uma forma simples no Word para apresentar um trabalho ou no PowerPoint? Eu clico em Alt e igual, ele vai pedir para digitar a equação. Vamos dar um exemplo? Eu quero colocar 2x sobre, esse sobre a barra, 2. Dou Enter, ele já montou a equação como eu queria. Ah, professor, mas eu quero colocar uma equação maior. Eu posso colocar entre parênteses. 2x mais 12, por exemplo. Fecho parênteses sobre 2 e dou um Enter. Vocês perceberam que aqui ele indicou que é uma fração, mas ele não colocou um sobre o outro. Por quê? Porque eu não estou mais na ferramenta do Equation. Então, eu vou lá, Alt igual, faço a mesma coisa. Abro parênteses, 2x mais 12, fecho parênteses, barra
12 e dou Enter. Olha como fica mais bonito, mais apresentável, né? Então, pessoal, para que vocês possam apresentar os trabalhos de vocês, eu acho interessante que vocês utilizem também a ferramenta do Equation. É mais uma ferramentinha que a gente pode usar aí no nosso dia a dia, nas nossas aulas e nos nossos trabalhos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima videoaula.